pelo menos o do Flamengo tá bem devagar, né, cara? Pra você ter uma ideia, acho que no mês de dezembro agora, eu devo ter feito umas 4 lives já, e eu tô a 4 lives esperando essa confirmação do Gerson aí, de vir pro Flamengo, né? Porque eu tava até, cara, antes da gente fazer a live aqui, eu fui no site do Flamengo, né, onde tem lá o elenco profissional, só pra ver só pra lembrar, né, quem é que fazia parte do elenco. Quando você chega na parte de meio de campo lá, cara, os meio-campistas do Flamengo ali que fica anunciado no site do Flamengo Arrascaeta, Everton Ribeiro, ainda tá o Diego lá, e 2 meninos, que é o Vitor Hugo e o Matheus França. Até o Vitor Hugo tá sendo classificado como meia. Isso é só pra gente ver o nível de carência que a gente tem no meio de campo, e é uma carência crônica do Flamengo, né? A gente tá, sei lá, a gente tá 4 temporadas aí tentando encontrar o substituto para Arrascaeta. E não à toa, nessa janela, a gente tinha o entendimento de que a lateral direita era uma carência grave do Flamengo, mas a gente alonga ali o vínculo com o Varela, e pelo visto o Mateuzinho vai continuar no Flamengo, e o Flamengo começa a apontar os canhões ali para os meios de campo. Tanto que a gente bota peso no Gerson, primeiro porque a gente tá com poucos volantes, né? A gente tem de volante ali mesmo ali o Thiago Maia e o Pulgar. O Vidal provavelmente não vai ter tantos minutos assim pelo físico dele e tudo mais. E os canhões voltaram para os meio-campistas. O Gerson é esse cara que é meio que um coringa, o Flamengo trata ele como coringa, porque ele realmente consegue fazer várias funções ali no meio de campo. E o Quinteiro, né, que agora está sendo cogitado no Flamengo. Mas a gente está começando a se acostumar com essas novelas longas. Algumas a gente consegue entender que é a própria morosidade do mercado da bola como um todo, tentando usar o Flamengo como um vetor ali de audiência, enfim, para caçar clique, caçar like e tudo mais. O Flamengo sempre acaba sendo esse outdoor aí. E, cara, assim, eu acho que o desfecho do Gerson, eu não vejo muito como ser diferente, porque o Gerson é um jogador de altíssimo nível no Brasil, mas na Europa, até mesmo esse comportamento dele meio que antiprofissional, dá para dizer assim, né? Pelo menos eu acho que a Europa vai enxergar esse comportamento dele como antiprofissional, vai meio que anular de vez, vai sepultar de vez quaisquer chances que ele poderia ter em times europeus. Então, o Olympique de Marseille não vai ter uma proposta vultuosa pelo Gerson. Primeiro porque ele já tem 25 anos, vai para 26 anos. A gente vê aí a Europa buscando o Hendricks, buscando o Matheus Franças. Então, assim, não vai ser no Gerson que eles vão canalizar investimento. Só canalizariam investimento no Gerson nessa janela menor, que geralmente é quando os clubes europeus fazem aquelas reposições emergenciais ali, quando tem alguma venda inesperada no início da temporada, assim, no meio da temporada, né, que é o início do ano. Eles acabam fazendo essas contratações mais pontuais, mais emergenciais, mas eu não vejo isso acontecendo com o Gerson. Então o Gerson desvalorizou, envelheceu, o Flamengo é o interessado, o Gerson parece querer voltar para o Brasil e especificamente no Flamengo, que é onde ele já tem uma idolatria ali estabelecida, e o Flamengo está usando isso, está usando essa paciência, essa frieza, como uma maneira de gastar pouca grana agora, né? Até porque, assim, o fluxo do Flamengo financeiro, ele costuma, no meio do ano, a gente costuma ter mais dinheiro no meio do ano, né? Tanto é que a gente faz as contratações geralmente no meio do ano. Que é como o Flamengo acabou virando um clube europeu, os clubes europeus negociam no meio do ano. Então é quando o Flamengo vende alguém, e aí entra caixa, entra dinheiro, e também é quando os clubes agendam os pagamentos das futuras parcelas dos jogadores que o Flamengo vendeu. Então, geralmente, no meio do ano, a gente começa a contratar mais. Por isso que o Flamengo começa, geralmente, o início do ano com pouca movimentação no mercado da bola. Mas é isso, cara. Assim, eu acho que o Gerson vem. E ele vai vir aí para cumprir 2 funções. E eu pressuponho, cara, que pelo fato de a gente ter o Vidal ali, que vai jogar algumas vezes, é um cara caro, é um cara competente, bom jogador. A gente tem o João Gomes, que por enquanto está difícil de barrar. A gente tem o Thiago Maia, que terminou a temporada muito bem. E tem a esperança do Pulgar ser um grande jogador ali, conseguir fazer uma boa temporada. Eu acho que o Gerson vai ser de novo um coringa, vai jogar no meio várias vezes. Eu acho que isso vai acontecer. Não sei se você tem essa mesma percepção. Você acha que o Gerson vindo para o Flamengo, a gente poderia aproveitar ele mais para outras funções? Eu acho que dá até para a gente traçar um paralelo e pensar em como que o Vitor Pereira, de repente, utilizaria o Gerson, né?
Porque o Vitor Pereira tem uma diversidade tática grande, se comparado ao Dorival, por exemplo. Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Caralho. Vai depender muito também da visão do. Também vai depender muito se João Gomes vai permanecer ou não, né? Porque hoje a gente tem 4 volantes, com o Gerson a se transformar em 5. Ó, no momento que o Carlos Alberto vai bater uma falta aí, bateu na barreira, vai tomar no cu. E aí é o seguinte, depende muito. Eu acho que o Gerson ele pode ser um substituto do Everton Ribeiro, brigar por uma função que é do Everton Ribeiro, dentro desse esquema que é do Dorival, né? Agora, a gente também tem que. A gente vai depender muito do que realmente o, o Dorival não, o Vitor Pereira pensa de esquema, né? Para a gente chegar nesse paralelo. Agora, a notícia do Vene é essa. Né? O Vene Casagrande diz o seguinte: sobre a negociação entre Flamengo, Gerson e Olympique de Marselha, a distância dos valores pedidos pelos franceses e quanto o Flamengo deseja pagar diminuiu bastante. Ainda tem uma diferença, mas bem menor. Negociação segue para que o volante retorne ao rubro-negro. E é isso, eu acho que o Gerson por si só, pela temporada que ele teve, já não foi uma temporada para atrair grandes holofotes na Europa. E aí você junta isso com indisciplina, que a gente também não vai bater palma com indisciplina. Para mim, o cara é pagador, tem que ser no mínimo profissional. E aí você junta isso com indisciplina, vai só desvalorizando o jogador. Acho que no final das contas só tem um clube interessado no Gerson e o Olympique de Marseille tem que se livrar do jogador. Eu acho que é natural. Eu já falei isso há bastante tempo. Acho que é um caminho natural do Gerson acertar com o Flamengo e aí passando a ser esse ou um segundo volante. Eu acho que eu pensando no futuro, eu acho que uma dupla de volante de repente com ele e com o Pulgar seria uma boa dupla de volante, até bem próxima do que era dele com o Arão. Agora vamos só aguardar.